É, pessoal, depois de tanto tempo, hoje é dia de Vascão, hoje tem clássico, hoje é dia de Vasco contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo que acontece no Mané Garrincha, em Brasília. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco da Gama do treinador Fernando Diniz. E, inclusive, tem novidades, tá? O atacante David e também o Estrela estão de volta à lista de relacionados. Depois de tanto tempo lesionados, os dois jogadores estão de volta para ajudar a equipe do Vasco da Gama. Então, é claro, se você não me conhece, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Obrigado pela nossa meta ter batida, pessoal. 9.000 inscritos. Pô, obrigado de verdade, tá? Vamos tentar chegar nesse vídeo aí a 60 likes, dá essa moral pra gente. Agora vamos para as informações para a provável escalação do Vasco da Gama. Vamos lá. Pô, tô feliz hoje é dia de Vasco, depois de tanto tempo, um mês sem ver o Vasco da Gama em campo, né? O nosso amor e ódio pelo Vasco, mas a gente sente falta. A gente passa raiva com o Vasco da Gama, a gente tem alegria com o Vasco, mas ao mesmo tempo, né, a gente sente muita falta. Então vamos lá, ó. Vasco e Botafogo, onde assistir, horário e prováveis escalações. Clássico será disputado em Brasília, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão, tá? O jogo, inclusive, pessoal, acontece às 18h30, tá? Às 18h30, 6h30 da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão do Premier, tá? Então, o jogo de hoje vai ser transmitido pelo Premier, 6h30 da noite, tá? Como Vasco e Botafogo chegam para esse duelo, né? Como que chegam? Após longa parada para o Mundial de Clubes da FIFA, o Cruz Maltino volta a campo com boas notícias. Léo Jardim e Felipe Coutinho renovaram seus contratos com o clube e Fernando Diniz teve tempo para trabalhar. E agora o foco é engrenar na temporada. A gente sabe que com o treinador Fernando Diniz, a gente precisa de tempo, né? O estilo de jogo do Fernando Diniz exige tempo. E o Fernando Diniz agora teve tempo de sobra para treinar esse elenco. Antes da pausa, o Vasco deu ótimos sinais de evolução e venceu com facilidade o São Paulo fora de casa pelo placar de 3-1. Para o clássico contra o Botafogo, fica novamente a esperança em mais um dia inspirado do centroavante Verratti, com apoio de Rayan e também do Nuno Moreira. Do outro lado, o Botafogo tenta virar a chave, né? Sem Renato Paiva, demitido para a chegada do David Ancelotti, filho do Ancelotti, e com as saídas do Igor Jesus, do Jair, né? Inclusive pode ter a saída ali do volante Gregory, tá? O volante Gregory provavelmente pode estar de saída também do Botafogo. Se tiver de saída, vai desfalcar o Botafogo nesse jogo. Então, meu irmão, o Botafogo não vai vir com força máxima, vamos se dizer, não, tá? É um Botafogo ali que tá bem michuruca. Enfim, novidade boa pro Vasco da Gama? Se lá não tem novidade boa, aqui tem novidade boa. E a novidade boa é essa, tá? Vai ter a volta do nosso DVD, tá? Nosso David está de volta depois de uma lesão bem séria que ele teve no joelho, né? LCA, ligamento cruzado anterior. O jogador está de volta, né? A lista de relacionados não quer dizer que ele vá jogar, mas ele está relacionado. Precisar do David, ele está à disposição do treinador Fernando Diniz. Não só o David, tá? Mas como também o menino Estrela. Foi relacionado pelo Vasco da Gama, tá? E vai pro jogo de hoje também, tá? Então, meu irmão, lista de relacionados do Vasco da Gama vai ter essas duas novidades, tá? Estrela e David foram relacionados pro jogo de hoje. Os dois jogadores estavam se recuperando de lesão no joelho desde o segundo semestre do ano passado. Então, cara, muito tempo, né? Estão sem jogar. Provavelmente foram relacionados para pegar um ritmo e tudo mais. E aí depois sim, né, conseguir entrar em campo para ajudar o Vasco da Gama. Então tá aqui, ó, a lista de relacionados do Vasco da Gama. Alex Teixeira, Coutinho, David, Daniel Fusato, Estrela, Garré, GB, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Maurício Lemos, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Esforza, Tietê, Verratti e Vitor Luiz, tá? Essa é a lista de relacionados do Vasco da Gama. Sabe quem eu tô sentindo falta? Do Leandrinho. O Leandrinho se representou o Vasco, né? Tá treinando com o elenco do Vasco da Gama, mas não sei o porquê que ele não está na lista de relacionados. O Leandrinho é mais jogador do que o Vitor Luiz, né? Se alguém discorda disso, pelo amor de Deus.
Não sei o porquê. Talvez será se o Vasco tá negociando o empréstimo novamente do jogador? Não sei, cara. As informações que tinham antes era que o Vasco contava com o jogador, né, pro resto da temporada. Vamos esperar, vamos aguardar aí. Bom, vamos para a provável escalação, né, que é importante a gente saber. Vamos lá. Esses são os dois times, as duas prováveis escalações para a partida de hoje, né? Vamos lá começar pelo Botafogo, né? Que a gente fala rápido e depois a gente vai pro Vasco da Gama, que é o principal. Vamos lá. No gol, né? Do Botafogo ali vai ser o John, goleiro. Lateral direito, Vitinho. A dupla de zaga, Alexander Barbosa, né? E o Caio Pantaleão. Não conheço esse Caio Pantaleão, faço a mínima ideia quem seja, né? Quem seria ali o titular? Seria o Jair, mas o Jair acabou sendo vendido para o Nottingham Forest junto com o Igor Jesus. Lateral esquerdo, Alex Telles. Dupla de volante, Marlon Freitas e também o Alan. Como eu falei pra vocês, o Gregory tá em uma negociação muito avançada com o time lá do Catar, se eu não me engano. Acho que é o clube do ex-treinador do Botafogo, inclusive, né? O Arthur Jorge, né? Convenceu de levar o Gregory pra lá, pro Catar. Ponta direita, Arthur. Meio campista, Savarino. Ponta esquerda, Santiago Rodrigues. E o centroavante, Arthur Cabral. Esse é o time do Botafogo para enfrentar o Vasco da Gama no dia de hoje, lá no Mané Garrincha, em Brasília. É um time, querendo ou não, que por mais que tenha alguns desfalques, é um time que é forte, né, cara? O Botafogo bateu de frente com o PSG, ganhou do PSG, bateu de frente com o Atlético de Madrid e etc, né? Enfim, mas é um Botafogo que tá com desfalques, é um Botafogo que tá com um trabalho novo, né? Até porque com o Renato Paiva foi demitido, né? Após o Mundial, enfim. Vamos ver o que vai acontecer e o que o Botafogo pode nos surpreender ou não, né? Enfim, vamos para a provável escalação agora do Vasco da Gama, que é o principal de tudo. No gol, Léo Jardim. Lateral direito, Paulo Henrique. Dupla de zaga, Lucas Freitas e João Vitor. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Dupla de volante, Hugo Moura e Tietê. Meio campista, Felipe Coutinho renovou seu contrato e está disponível para jogar. Ponta direita, a joia do Vasco da Gama, o menino Ryan, que estava jogando muita bola, né, antes da parada aí para o Mundial. Espero que volte jogando mais ainda. Ponta esquerda, Nuno Moreira, o português também, que estava jogando muita bola. E o centroavante é o Pablo Verratti, como sempre, né? Então essa é a provável escalação dos dois times. Cara, o time do Vasco é o mesmo time que jogou contra o São Paulo no último jogo pelo Brasileirão, né? Não mudou nada. É a mesma escalação do último jogo. Dupla de volante, Hugo Moura e Tietê, acho que é o ideal mesmo, né? Provavelmente, quando o Thiago Mendes estiver bem fisicamente, talvez o Thiago Mendes ganhe a posição do Hugo Moura. Talvez, tá? O Thiago Mendes é mais jogador do que o Hugo Moura, tem mais qualidade. E é isso, cara. Acho que o ataque do Vasco é esse. Coutinho jogou muita bola contra o São Paulo, espero que jogue bola contra o Botafogo também. Ryan tá jogando muita bola, tem um tempo aí grande, né? Nuno Moreira também, melhor contratação do Vasco da Gama nessa temporada, né? Foi um acerto da diretoria do Vasco no início do ano. E o centroavante é o Pablo Verratti, cara, que é um dos artilheiros aí do futebol brasileiro. Então, meu irmão, é isso. É a força máxima que o Vasco tem, né, gente? O único reforço que chegou até agora no Vasco, agora nessa janela, foi do volante Thiago Mendes. Mas do Thiago Mendes vai ter ali uma semana ali, né, e meia, 2 semanas, para poder ter o recondicionamento físico e poder aí, né, estar relacionado para os jogos aí também e poder ajudar o time do Vasco, beleza? O que vocês acharam aí? Qual é a sua opinião? O que você mudaria? O time do Botafogo é um time forte, né, cara? Por mais que tenha alguns desfalques ali, não tem o Gregory, não tem o Jair, que é um excelente zagueiro, não tem o Igor Jesus, que é um excelente atacante, mas é um time que tem um Savarino, que tem um Arthur Cabral, que é um bom centroavante, tem o Marlon Freitas, o próprio Alan, volante, né, cara, que foi especulado no Vasco um tempo atrás. Quando o Coutinho veio, especularam que o Alan podia acertar com o Vasco, mas o Alan acabou se acertando com o Botafogo. É um excelente volante, jogou muito bem o Mundial, inclusive. Enfim, cara, é um time forte. 2 laterais ali fortíssimos, Alex Telles, Vitinho. A gente tem que tomar cuidado, não pode jogar também de qualquer maneira, né? Não tá jogando contra um time de Série C, Série D. Não, é o Botafogo, que é o atual campeão, né, da Libertadores. Enfim, não pode dar mole. Bom, uma outra informação que tem que é sobre a arbitragem, tá? A arbitragem tá definida e é um árbitro que muita gente não conhece. Muita gente não conhece, será?
Todo mundo conhece, né, pessoal? A arbitragem definida, tá? Pela CBF. A comissão de arbitragem da CBF escolheu o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, para apitar Vasco e Botafogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, nesse sábado em Brasília, tá? Então é aí, ó. Daronco é o árbitro da partida de hoje contra o Botafogo. Cara, é um cara que já prejudicou o Vasco, né? Querendo ou não. De uma outra maneira já ajudou também o Vasco. Enfim, cara, é a arbitragem brasileira. Não tem muito por onde escolher, não, né? Mas o árbitro da partida de hoje é esse, né? É o Anderson Daronco. Deixa eu colocar pra vocês aqui, eu nem tinha pego aqui, mas a gente pode dar uma olhada na classificação. Vamos dar uma olhada como que tá a classificação do Campeonato Brasileiro, né? E colocar na tela pra vocês verem. A gente nem deu mais olhada nisso aqui, ó. O Vasco tá em 13º, com 13 pontos. Vasco vencendo vai a 16. E aí talvez pode até passar o Grêmio aqui, o Corinthians, dependendo do saldo de gols. Aí tem que fazer uns cálculos ali doidos. Enfim, mas pode passar, né? Pode passar o Ceará também. Pode subir de posição. A vitória hoje seria importantíssima. O Botafogo tá em 8º colocado com 18 pontos, tá? Então é importante a gente saber sobre isso. O Vasco perdendo hoje, os adversários da zona de rebaixamento ganhando, o Vasco pode, tá, dormir essa rodada na zona de rebaixamento. Então tem que ficar atento. Vai ter aí, ó, Flamengo e São Paulo, Internacional e Vitória, Vasco e Botafogo, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará, Juventude e Sport, né? E aí depois vai ter Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense, tá? Então, informação importante pra gente saber aí sobre essa provável escalação do Vasco da Gama. Vou deixar até na tela pra vocês verem novamente. É a provável escalação, tá, pessoal? Lembrando vocês, não é a escalação que o Diniz vai colocar. Talvez ele possa mudar alguma coisa, talvez aconteça algum imprevisto, beleza? Então, fiquem atentos a isso. Tamo junto? Mas, a princípio, é a provável escalação do Vasco da Gama. Tamo junto? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Tamo junto, saudações vascaínas. Abraço a todos. Um beijo, né? Fique com Deus e que, cara, se Deus quiser, o Vascão vença hoje, né? A gente precisa dessa vitória. Tanto tempo aí sem ver o Vasco jogar e, pô, Vasco entrar em campo hoje ganhando, pô, seria excelente, o ideal, né? A gente saiu hoje, nesse sábado, com uma vitória do Vascão. Seria excelente. E lembrando, se ter a vitória do Vascão, vai ter as reações aqui no canal. Vai ter as reações dos rivais, dos botafoguenses e tudo mais. Tamo junto? Então é isso. Obrigado pela moral. Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. Um abraço. Saudações vascaínas.